Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 22 de dezembro de 2018. O que a história tem a dizer sobre Jesus, parte 02. O pesquisador americano Joseph Atwill é categórico: Jesus não passa de um mito. O personagem, suas palavras e ações fazem parte de uma elaborada narrativa inventada por aristocratas romanos, com o objetivo de pacificar os judeus, um povo envolvido em sucessivas rebeliões contra o Império. Atwill apresentou suas ideias em outubro, numa conferência realizada em Londres, na Inglaterra. Os romanos perceberam que o melhor caminho para acabar com a atividade missionária fervorosa entre os judeus era criar um sistema de crenças que competisse com o deles, afirmou. Joseph Atwill não é um acadêmico da área, sua formação é em ciências da computação. Ele não publicou suas pesquisas em periódicos científicos e suas ideias estão longe de ser apoiadas por seus pares. No entanto, sua teoria recebeu atenção mundial, e foi debatida entre pesquisadores, jornalistas e religiosos. Seu poder está no fato de ela ser o capítulo mais novo de uma antiga discussão com quase 2000 anos de idade sobre qual é a verdade por trás de Jesus, seus feitos, milagres e mensagem. Para Atwill, a ideia de que Jesus não passaria de uma montagem histórica deveria funcionar como um duro golpe aplicado pela ciência contra a ignorância propagada pela religião. Embora o cristianismo possa ser um conforto para alguns, ele também pode ser muito prejudicial e repressivo, uma forma insidiosa de controle mental que levou à aceitação cega da servidão, pobreza e guerra ao longo da história, diz. Seu erro é que a existência de Jesus não é mais uma questão de fé, mas de ciência. Os acadêmicos da área, historiadores das mais prestigiadas universidades do mundo, afirmam restar poucas dúvidas sobre a questão. Volta e meia aparecem essas hipóteses sobre Jesus ser um mito. Mas, do ponto de vista metodológico, parece bastante claro que ele realmente existiu, diz André Chevitarese, professor do Instituto de História da UFRJ e autor dos livros Jesus Histórico, uma brevíssima introdução, e Cristianismos, questões e debates metodológicos, editora Kline, em entrevista ao site de Veja. Jesus Histórico. Os historiadores deixam claro que o personagem estudado por eles não é o mesmo da religião. Eles estão em busca de informações sobre o homem chamado Jesus, que viveu na Galileia há 2000 anos e em torno do qual foi criada a maior religião do mundo. Os historiadores não buscam um ser divino, que é impossível de quantificar, medir e avaliar. O Jesus da história é estritamente humano, afirma Chevitarese. Nessa busca pelo Jesus histórico, a perspectiva dos pesquisadores lembra de São Tomé, o apóstolo que duvidou de Cristo e exigiu provas de sua ressurreição. Do mesmo modo, os historiadores não podem acreditar cegamente no que dizem as religiões e seus líderes, mas devem embasar tudo que afirmam em evidências. Essas provas não precisam ser, necessariamente, físicas, como a descoberta de uma ossada ou um túmulo. Se esse critério fosse adotado, 95% dos personagens históricos não seriam reconhecidos, diz o pesquisador. Hoje, o critério mais importante que os pesquisadores possuem para testar a existência de Jesus é o da múltipla confirmação. Autores diferentes, que nunca se conheceram, afirmam fatos semelhantes sobre o personagem.
Os textos mais antigos sobre Jesus datam do século I, em sua maioria escritos por seguidores do cristianismo. A exceção é Flávio Josefo, um historiador judeu que tentou escrever toda a história do povo judaico, desde o Gênesis até sua época. Ele cita Jesus, João Batista e Tiago, irmão de Jesus, como exemplos de homens que lideraram movimentos messiânicos na região da Galileia. No século seguinte, surgem mais textos de historiadores que citam Jesus e, principalmente, o movimento iniciado por seus seguidores. Esses dados servem para mostrar que não estamos no campo da mitologia. São autores judeus e romanos, que nunca se tornaram cristãos, e permitem afirmar de modo muito seguro que Jesus é um personagem histórico. Até agora se acreditava que a única referência sobre o Cristo era do escritor judeu Flávio Josefo 37-103, na obra Antiguidades Judaicas, que fora publicada no final do primeiro século, no ano 94. Josefo, por sua vez, para escrever as Antiguidades teve acesso aos documentos do Estado, em especial ao arquivo de Tibério, do qual tirara informações valiosas sobre João Batista, Jesus, Tiago e Mateus, além de constatar a existência dos Atos de Pilatos, maço de escrituras da qual faria parte a Epístola Lentuli. Em particular, o apócrifo Evangelho de Nicodemos é notado nas entrelinhas da obra de Josefo, podendo ser interpretado como oriundo dos tempos de Tibério. Por certo, não foram poucos os registros enviados a Roma da administração de Pilatos que ficaram nos arquivos do Estado e tiveram um grande valor para o cristianismo. A exatidão dos escritos de Flávio Josefo foi confirmada em época recente, com as descobertas dos pergaminhos de Qumran e Massada, em Israel. Em particular, o Testemunhum Flavianum, testemunho de Flávio, como hoje conhecido, menciona a existência de Jesus, mas, de modo intrigante, suspeita-se que os copistas fizeram interpolação no texto original de Josefo, alterando os dizeres de Antiguidades. Hoje, o escrito está assim: havia neste tempo Jesus, um homem sábio. Se é lícito considerá-lo apenas um homem, com tantos atos admiráveis ensinando aqueles que amavam a inspiração na verdade. Foi seguido não só pelos judeus, mas também pelos gentios. Era o Cristo. E quando o principal de nossa nação o acusou diante de Pilatos, eles o crucificaram. Os que o amaram na vida não o deixaram nem mesmo após sua morte. Ele lhes apareceu vivo novamente no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que faria ele outras 1000 coisas maravilhosas. A sociedade dos cristãos que vemos ainda hoje tirou dele seu nome. Antiguidades Judaicas, L. 18, capítulo 4, 772. Alguns críticos consideram como interpolação que colocamos no texto entre colchetes, outros, mais severos e mordazes, como Lenzmann, autor de A Origem do Cristianismo Lisboa, S.D., e o italiano Emílio Bossi, de Jesus Cristo no É Grave, Maies Instituto Milano, 2010, estão de acordo que o texto inteiro não existia. Em síntese, argumentam que tal parágrafo, em meio a outros, com seu assunto diferente, fica solto e a esmo na redação, sem o necessário encadeamento que requer uma narrativa. Não obstante a franca acusação desses autores, as suspeitas não foram sem motivo. Na verdade, parte das interpolações se transformou em certeza. Isso porque Orígenes, quando escrevera sua obra contra Celso, fundamentando-se em Josefo Antiguidades,
não encontrou nela o testemunho Flaviano no parágrafo 772, antes mostrado. Orígenes falara de João Batista, que está em Antiguidades, L. 18, capítulo 7, 781 e de Tiago Justo, irmão de Jesus, L. 20, capítulo 8, 856, mas não achou lá o tal testemunho e, tampouco, a expressão ele era o Cristo. Orígenes não viu o testemunho em Antiguidades porque, quando a lera, para fazer a sua obra, o escrito ali não estava. Em seu livro, ele ressalta que Josefo, militar judeu que combatera Vespasiano, não acreditava que Jesus era o Cristo contra Celso, L. 1, 47. E sendo Josefo um judeu convicto, Jesus para ele não era o Messias. Um judeu conservador jamais afirmaria ele era o Cristo, mas usaria outro termo, como, por exemplo, chamado Cristo, que, de fato, Orígenes toma tal expressão e a usa por 2 vezes ao mencionar Josefo contra Celso, L. 2, 13. Isso deu margem para se suspeitar que os copistas houvessem adulterado o livro Antiguidades, interpolando testemunho Flavianum para facilitar a aceitação pública de que Jesus era o Cristo. Assim, poderiam colocar todo o prestígio do historiador Josefo, um judeu a favor da Igreja. Contudo, seria preciso transformar a suspeita de interpolação em algo mais palpável, que pudesse dar realidade aos indícios. Então, examinando outros autores cristãos, a consistência foi achada na obra de Eusébio de Cesareia. De acordo com o livro Epistola Lentuli, de Pedro Campos, havia em Roma uma farta documentação sobre a morte de Jesus. Segundo o autor, são os chamados pais da Igreja, líderes cristãos nos 7 primeiros séculos da cristandade, que nos dão os melhores vestígios sobre a existência de documentos oficiais falando de Jesus. Justino de Roma, nascido por volta do ano 100, fala deles com muita propriedade. Em meados do 1º século, ao redigir sua primeira apologia, Justino dá conta de ter conhecido as atas de Pilatos. Nelas, estariam registradas várias ocorrências na Judeia, durante a Páscoa do ano 33. Estariam nelas fatos importantes, como o processo de Jesus Cristo, os relatos acusatórios, o julgamento e, conforme nos mostra a Epístola Lentuli, a personalidade e a fisionomia do crucificado. Justino, após fazer um belíssimo relato das profecias e descrever os martírios de Cristo e sua crucificação, declara com muita propriedade, sabendo bem o que dizia, que tudo isso aconteceu assim. Podeis comprová-lo pelas atas redigidas no tempo de Pôncio Pilatos. Ora, Justino não era um escritor qualquer, mas um literato capacitado e legítimo representante da comunidade Mati. Em Roma, era um profissional estabelecido, tinha uma iacota e professava filosofia. Sua literatura foi endereçada ao imperador, ao qual ele fez questão de mencionar o nome completo, para não haver dúvida de sua petição e destino. Tito Hélio Adriano Antonino Pio César Augusto governou de 138 a 161. E mandou-a também a Veríssimo, filósofo e filho do imperador, a Lúcio, filho natural de César filósofo, e filho adotivo de Pio, assim como ao egrégio Senado romano, deixando-a depois à disposição do povo, para amplo conhecimento. Em seus argumentos, o apologista indica a fonte de suas informações, atas de Pilatos. E diz ao imperador para pesquisar o documento, caso queira, porque o Estado tem a sua posse.
Justino não fala à toa, mas dá mostras de que conhecia, ainda que no geral, as atas de Pilatos, e sabia de modo preciso onde elas estavam. De fato, anos mais tarde, em 165, conforme o Martyrium S. Justinianus Sociolum, escrito com base nas atas de sua condenação, Justino foi decapitado junto com 6 de seus discípulos. O valor de seu testemunho é hoje inegável, mostra que ele estava bem informado, convicto do que falava e destemido ao fazer petição ao imperador, o que agrega valor significativo ao seu testemunho. Ele testificou a existência das atas, aumentando seu valor histórico. Impossível não dar crédito a Justino, senão talvez para fazer oposição ideológica em detrimento da verdade. Se as atas de Pilatos, escritas na Páscoa de 33, tivessem desaparecido imediatamente após a época em que Justino escrevera e ele o fez por volta do ano 150, elas não seriam utilizadas depois no ano 312, de modo impróprio, por Maximino Daia, conforme os registros de Eusébio de Cesareia 48. Mais à frente ainda voltaremos a isso. As atas de Pilatos, contendo o processo de Jesus, existiram de fato. Eram documentos do Estado, e com certeza não estavam disponíveis para Justino, embora ele tivesse conhecimento delas, mas sim ao imperador podeis comprová-lo, diz ele ao César Antonino Pio. De fato, relendo atentamente os escritos de Tertuliano, inclusive os de língua latina, não há nada sobre ressurreição naquele capítulo. Os argumentos arrolam outras referências e contam o caso do Senado. O tema sobre a ressurreição, em Tertuliano, somente vai aparecer no final de seu livro, no capítulo 21º, muito distante do capítulo usado por Eusébio. O capítulo de Tertuliano, usado por Eusébio, não faz referência nem alude a uma ressurreição. Esta importante ocorrência foi acrescentada por conta de Eusébio. Portanto, numa releitura atual e atenta de Tertuliano, nota-se que o Cristo fora discutido no Senado romano, mas ainda não estava morto, achava-se no curso de sua missão. Eusébio, talvez crendo que o Senado só poderia discutir um Deus é morto ou então, apenas para valorizar o feito extraordinário da ressurreição, acrescentou que a discussão no Senado se dera após a morte do Cristo. Entretanto, assim não sucedera, pois o imperador, com o poder que tinha para arruinar ou beneficiar multidões, era legalmente considerado um Deus ainda em vida, por voto do Senado, sendo cultuado pelo povo como os demais deuses do paganismo. Tibério, com as informações da Palestina, tentou endeusar Jesus ainda vivo, tal como vamos mostrar no capítulo seguinte com os relatos de Tertuliano. O Senado, por votação, não tendo aprovado a iniciativa, e Tibério, não tendo reavivado a questão, ambos compeliram Eusébio a considerar que as uvas estavam verdes. Ao finalizar, a providência celeste havia disposto este ânimo ao imperador a fim de que a doutrina do Evangelho tivesse um início livre de obstáculos e se propagasse por toda a terra, conforme esta em Cesareia História Eclesiástica e 2,6. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.